No mundo das artes marciais, sempre existiram lutadores técnicos, homens disciplinados, estrategistas frios, moldados pela paciência e pelo controle absoluto. Mas, de tempos em tempos, nasce alguém diferente. Apelidado de cachorro louco no Japão, ele aterrorizou uma era inteira como uma anomalia dentro do próprio esporte. Hoje, vamos conhecer a história de um homem que transformou a violência em espetáculo e foi celebrado por isso como o lutador mais temido do Pride, um nome que gelava arenas e silenciava adversários, mas ao mesmo tempo enfrentava um inimigo invisível. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Vanderlei César da Silva nasceu em 3 de julho de 1976 em Curitiba, Paraná. Naquele momento, o Brasil vivia sob a ditadura militar, iniciada em 1964. O país era governado pelo general Ernesto e o medo fazia parte do cotidiano. A cidade de Curitiba, apesar da imagem de cidade organizada, não estava isolada deste contexto. O país enfrentava instabilidade econômica, inflação crescente e poucas perspectivas reais de ascensão. Para os jovens de origem simples, o esporte surgia não como uma escolha estética, mas como uma ferramenta de sobrevivência, de disciplina e identidade. Foi nesse cenário que Vanderlei Silva teve seu primeiro contato com as artes marciais, inicialmente como uma forma de canalizar a agressividade e a energia acumulada. Nos anos de 1990, o Muay Thai começava a se expandir no Brasil, especialmente na região sul. Vanderlei Silva ingressou na Chutebox sob a liderança do treinador Rudimar Fedrico, e dentro desse sistema, Vanderlei se destacou rapidamente. Sua intensidade era acima da média, sua disposição para trocar sem medo começou a chamar a atenção. Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, ele construiu vitórias importantes dentro do Brasil e também em eventos internacionais. Seu estilo agressivo começou a atrair o olhar de promotores estrangeiros, especialmente dentro do Japão, onde o Pride crescia cada vez mais como o maior palco do MMA mundial. Nesse cenário que Vanderlei Silva estreou no Pride em 1999, desde sua primeira apresentação, ficou claro que ele não se adaptava ao evento, literalmente ele pertencia a ele. Enquanto muitos estrangeiros tentavam lutar com cautela diante do público japonês, Vanderlei avançava sem cálculo, pressão constante e trocação na curta distância, com seus clinches agressivos e joelhadas brutais. O público japonês, conhecido por um silêncio de um samurai, reagiu de formas diferentes, não com vaias, mas com reverência. A brutalidade, quando entrega com compromisso absoluto, era entendida como uma honestidade marcial, e foi ali que o apelido de cachorro louco surgiu.
Em 2001 veio o confronto que mudou o rumo da história, Wanderlei Silva versus Kazushi Sakuraba. Do outro lado se encontrava o maior herói japonês da época, o homem que derrotava membros da família Gracie e carregava o orgulho nacional. Não foi só uma luta, foi um choque de estilos. Sakuraba tentou resistir com técnica e inteligência, Wanderlei impôs pressão total, atacando o tempo inteiro sem parar. A luta foi interrompida, o ídolo caiu e o público ficou em silêncio, mas logo em seguida se levantou para reconhecer. Essa rivalidade continuou. Wanderlei enfrentou Sakuraba mais 3 vezes, vencendo 2 delas, incluindo uma das lutas mais violentas da história do Pride. Wow. Porém, logo depois, veio o asqueroso Quinton Rampage Jackson, forte, explosivo e provocador. Rampage prometia arrancar a cabeça do brasileiro, mas dentro do ringue, ele encontrou algo diferente. Wanderlei encurtou o espaço, travou o clinch e disparou joelhadas repetidas, acertando o tronco e o rosto do americano. Na revanche, o roteiro se repetiu. Wanderlei não apenas venceu Rampage, ele o quebrou psicologicamente naquele período. 145 remaining round 2 and Jackson walks into a right hand and he's done. He's down. Does the knee again. Reminiscent of the middleweight tournament. Com isso vieram outras guerras. Wanderlei Silva versus Ricardo Arona. Arona cerebral, Arona mais instintivo, estratégico, buscava quedas e controle o tempo inteiro. Enquanto isso, Wanderlei Silva agressivo, andando para frente, mesmo estando em desvantagem. Mas aí apareceu Mirko Crocop. Quando ele entrava no ringue, o medo já entrava junto com ele, um ex-soldado das forças especiais croatas, treinado basicamente para neutralizar. Enquanto Wanderlei Silva representava o caos absoluto, Crocop era o oposto perfeito. Silêncio, postura reta, respiração controlada, com seu olhar típico e vazio. Quando os dois se encontraram, o contraste era quase didático. Wanderlei pressionava, tentava encurtar, queria transformar a luta em uma verdadeira guerra. Enquanto isso, Crocop recuava milímetros, ajustava o ângulo, medindo a distância, e o público japonês percebeu antes do impacto, enquanto o silêncio ficava cada vez mais pesado. Wanderlei's right side of his hip. Dessa vez o cachorro louco não levantou. Ali não foi apenas uma derrota, foi o primeiro grande choque neurológico público da carreira de Wanderlei Silva. A luta terminou, mas o impacto permaneceu, e mesmo que o público tenha visto apenas segundos, o cérebro leva anos para apagar, e naquela noite o Pride assistiu algo raro. Violência sem freio, sendo interrompida por uma precisão militar, e Wanderlei Silva saiu pela primeira vez realmente machucado. Aquela luta contra o croata não foi apenas uma derrota, foi um aviso. No Pride, quedas eram rotina, contusões não eram assunto, se o atleta levantasse rápido demais era um sinal de honra, parar era fraqueza, e Wanderlei Silva caiu muitas vezes e levantou todas. Porém, o cérebro não regenera como um orgulho, e muitas dessas pancadas permanecem até os dias de hoje. Com o passar dos anos, os impactos começaram a cobrar de forma silenciosa, dores de cabeça constantes, alterações de humor, momentos de confusão e até lapsos de memória.
Fora do ringue, outro problema crescia. Para suportar o corpo destruído, vieram analgésicos fortes, anti-inflamatórios relaxantes, em alguns períodos, até o uso de substâncias passou a ser sobrevivência. Eu entrei em contato com uma faculdade que eu vou doar o meu cérebro, né? Depois que eu morrer, eu vou doar para estudos e tal. Anos depois, já afastado do auge, Vanderlei começou a dar sinais públicos, entrevistas desconectadas, respostas confusas e momentos de desatenção que os fãs atentos passaram a notar. É que esse tal, desse croata, desse Mirko Procop, na minha frente, me chamou do melhor do mundo, da lenda. E aí, atrás do computador ali, veio falar um monte de besteira a meu respeito. Até hoje, em aparições recentes, há instantes em que ele parece se perder no próprio raciocínio, não sempre nem o tempo todo, mas o suficiente para levantar várias perguntas. Foi pra conta, a vitória é do Vanderlei Silva e a briga generalizada, aí não. Esse exemplo que a gente quer passar, não é esse exemplo. A ciência hoje fala em danos cerebrais acumulativos, em possíveis quadros associados à encefalopatia traumática crônica. Aqui existe um risco real para lutadores que absorveram impactos repetidos por anos, e talvez essa seja a parte mais dura da história de Cachorro Louco. Antes dele, o MMA buscava a identidade, mas depois do Vanderlei Silva, ninguém mais entrou no ringue do mesmo jeito. Vanderlei mudou a forma de pressionar, mudou a forma de intimidar e até a forma de aceitar a dor como parte do jogo. Hoje, o esporte mudou, as regras mudaram, a ciência avançou, e até os cuidados com o cérebro passou a existir, ainda que tarde demais para muitos atletas. Um dia, ele estava disposto a ir até onde quase ninguém teve coragem de se arriscar para deixar um legado imortal. Se você é fã do Vandeco, deixa seu like e sugira qual história você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.